Bom dia, alunos. Meu nome é Marcos Vinícius, cansado, e hoje irei dar aula para vocês de língua inglesa. Nossa aula de hoje será sobre verb to be and past, ou seja, o verbo to be no passado. Tá? Então, nós vamos dar algumas definições aqui para vocês verem e a gente vai dar a continuidade na aula. O verbo to be in the past equivale tanto ao pretérito perfeito quanto ao pretérito imperfeito de ser e estar na língua portuguesa. O verbo to be é definitivamente um dos principais verbos da língua inglesa, pois corresponde ao verbo ser e estar em português. E ainda pode funcionar como verbo auxiliar em outros tempos verbais, como é o presente contínuo e o passado contínuo, entre outros. Mas isso nós não vamos ver hoje. Eu vou passar para vocês uma tabela aqui. Vocês lembram do verbo to be no present? Present do verbo to be. O present do verbo to be é I am, you are, we, she, it, is, you, we, they, are. Então, ele tem as particularidades no singular, né, que é o I am, you are, he, she, it, is, you, we, they, are. Vocês lembram disso, né? Então, tem um contraction ali, mas não vem ao caso hoje. Eu só pus aqui para vocês verem como que é o verbo to be no present. Present do verbo to be. Bom, então, mas hoje a nossa aula é sobre verbo to be in the past. Então, o verbo to be no passado, ele possui uma forma irregular. Então, nós vamos estar vendo isso hoje e também nós vamos estar vendo somente o verbo to be na forma afirmativa na aula de hoje. Tá bom? Então, vamos lá. O verbo to be in the past tem algumas regras e nós vamos ver quais são essas regras. O pretérito do verbo to be tem algumas semelhanças com o presente. Primeiramente, destaca-se o verbo to be possui uma forma irregular, né? No presente temos as formas am, is e are. No passado, nós vamos ter somente was, were. Ou seja, apenas duas formas, né? Nós tínhamos três formas irregulares. No presente, nós vamos ter somente duas formas no passado, né? Segundo lugar, ele não é acompanhado de verbo auxiliar, do did, utilizado no passado simples em frases interrogativas e negativas, né? Como ocorre nos demais verbos, né? Por último, o verbo to be não pode se contrair na forma afirmativa, apenas na forma negativa, com o advérbio não. Por exemplo, Sheila was at home yesterday. Sheila estava em casa ontem. Was Sheila at home yesterday? Was Sheila at home yesterday? Porque isso aí, o verbo vem antes, porque é um question, né? É uma pergunta, então o verbo to be vem antes. Was Sheila at home yesterday? Sheila estava em casa ontem? Então, é uma pergunta, né? Então, vamos ver aqui como que o verbo to be fica na forma afirmativa. O verbo to be no passado na forma afirmativa. I was. You were. He was. She was. It was. We were. You were. They were. Vocês estão vendo somente duas formas. We was, he was, she was, it was. Então, esses quatro
estão em uma forma. You were, we were, you were and they were estão em outras formas, né? Tá na outra forma. Então, nós temos a forma was e were. Ok, gente? Então, preste bastante atenção que tem uma diferença aí do presente para o passado. Vamos ver alguns exemplos ali. I was late. I was late. Eu estava atrasado. You were at my party. Você estava na minha festa. We was a student. Ele era um aluno. She was at home. Ela estava na escola. It was a different day. Foi um dia diferente. We were married. Nós éramos casados. You were my friends. Vocês eram meus amigos. They were my neighborhood. Eles eram meus vizinhos. Então, presta bastante atenção na forma afirmativa do verbo to be no passado. Nós temos duas formas irregulares, was e were. Então, nós utilizamos o was no I, no pronome I, no pronome he, no pronome she e no pronome it. Então, nós utilizamos o was no pronome I, no pronome he, no pronome she e no pronome it. Nós utilizamos o were no pronome you do singular, no we, no you do plural e no they do plural, where, ok? Então, duas formas que nós temos no verbo to be and the past na forma afirmativa, que é o was e o were. Nós utilizamos aonde o was? Nos pronomes I, he, she, it. Nós utilizamos o were no you, do singular, no we, no you do plural e no they. Ok? Todo mundo entendeu? Podemos passar para frente? A gente, hoje, nós somente vamos ver o verbo to be in the past na forma afirmativa. Então, somente esse nós vamos ver hoje. Tá bom? A gente vai ver algumas frases depois para vocês assimilarem melhor, mas somente isso. Então, eu gostaria que vocês lembrassem. I, he, she, it, nós usamos no passado do verbo to be, was. You, we, they, nós usamos were. Ok? Vamos dar continuidade? Vamos ver algumas frases aqui agora para vocês assimilarem melhor. I, eu utilizo was. I was at school. I am no longer in school. Eu estava na escola. Eu não mais estou na escola. Greg, por que eu coloquei was ali? Porque Greg é o pronome he, é ele, né? Então, Greg was in the restaurant an hour ago. Greg was in the restaurant an hour ago. He is no longer in the restaurant. Greg estava no restaurante 1 hora atrás. Ele não mais está no restaurante. Então, vamos novamente. Greg was in the restaurant an hour ago. He is no longer in the restaurant. We, já nós vamos lá utilizar were. We were sad. We are no longer sad. Estávamos tristes. Não estamos mais tristes. Aqui ele utilizou uma frase
no passado e uma frase no presente, né? They were at beach. They are no longer at beach. Eles estavam na praia. Eles não estão mais na praia. The dog was on the bed. He is no longer on the bed. O cão estava na cama. O cão não está mais na cama. Né? Então, aqui nós estamos utilizando frases no passado e frases no presente, onde que a gente usa o verbo to be no present e o verbo to be no passado. Então, deu para vocês verem aqui. Então, vamos voltar para nós vermos o verbo to be na forma afirmativa. Todos vão ver comigo. Nós utilizamos was aonde? I, you, desculpem, I, he, she, it. Nós utilizamos o where no you, we, you e they. Né? Então, vamos ver essas outras frases aqui. Vamos seguir todos comigo. I was late. Eu estava atrasado. You were at party. Você estava na minha festa. He was a student. Ele era um aluno. Ou ele era um estudante, né? She was at school. Ele estava na escola. It was a different day. Foi um dia diferente. We were married. Nós éramos casados. You were my friends. Vocês eram amigos. They were my neighbor. Eles eram meu vizinho. Então, o verbo to be no passado, na forma afirmativa, somente isso, gente. Vocês têm que lembrar que nós utilizamos o pronome he, I, he, she, it com was. Nós usamos o pronome pessoal you, we, they com were. Simples. Esse é muito simples. Então, hoje nós vamos ficar nessa matéria somente, que o intuito de hoje era vocês aprenderem o verbo to be no passado afirmativo hoje. Na aula de hoje é somente isso. Eu peço a vocês que tentem fazer algumas frases aí, vamos tentar fazer algumas frases utilizando o verbo to be. Vocês já têm algum conhecimento, eu peço para vocês fazerem algumas frases no verbo to be no passado afirmativo. Vamos tentar fazer algumas frases aí e nós vamos corrigir aqui. Bom, e a gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Né? Então, o que vocês aprenderam hoje? O verbo passar, o verbo to be, né? Na forma na forma afirmativa, onde que a gente tem duas formas, duas formas irregulares, que é o was, were. Né? Então, foram o que foi aprendido hoje. Né? Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor, né, sobre o passado do verbo to be. Eu peço que vocês juntem todas as informações que foram dadas hoje, né, para praticar e aprendizado. Combinado? Eu vou passar para vocês uma música, passar para vocês um material impresso de uma música, Yellow Submarine, que é Submarino Amarelo, uma canção de Os Beatles, e eu gostaria que vocês lessem e anotassem aonde vocês veem o verbo to be no passado afirmativo. Tá? Eu quero que vocês anotem todos verbo to be que vocês veem nessa música e os Beatles, e a gente vai estar discutindo isso aí. E vocês vão lendo a música também
e vocês vão assimilando mais conhecimento, mais vocabulário na língua inglesa. Eu espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula, a gente tem um novo conteúdo. Eu vejo todos na próxima aula. Tenham um bom dia. Goodbye.